Graça e paz, meus irmãos. Graça e paz, meus irmãos. Mais uma quarta-feira da família que Deus nos concede. Chegou o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Você que trouxe uma Bíblia, se você puder, abra comigo no livro de João. O seu capítulo é o de número 11. Eu quero ler dois versículos. O versículo é o de número 4, somente a parte A. E depois nós vamos ler o versículo de número 44. João capítulo 11, versículo 4, somente a parte A. Depois João capítulo 11, versículo 44. João capítulo 11, versículo 4, parte A, diz assim: Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus. Versículo de número 44 diz assim: aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Amém, meus irmãos? Todos nós sabemos que nesse mês de junho, assim como os outros meses, nós estamos, trabalhando a cada culto o mesmo tema, que é vivendo para a glória de Deus. E quando eu vi que estava escalado para pregar no dia de hoje, eu já me coloquei em oração, pedindo a Deus que me desse uma palavra, Paulo Henrique, que estivesse ligada a esse tema. E não só esse texto de João 11, mas também saltou ao meu coração o texto de João 9, que fala da cura de um cego de nascença. Mas, passados os dias, Deus foi me direcionando muito mais para esse texto de João capítulo 11, que fala de uma ressurreição que foi feita para a glória de Deus, pastora Juliana. Mas não parou por aí, eu fiquei orando ao Senhor, e Deus falou algo no meu coração que nessa introdução eu queria compartilhar com vocês. William, o que Deus falou ao teu coração? O que Deus falou ao meu coração a respeito de João, ou melhor dizendo, de Lázaro, que está registrado aqui em João capítulo 11, é o seguinte: viver para a glória de Deus, pastora Juliana, implica em viver por momentos de adversidade. Eu vou repetir: viver para a glória de Deus implica em passar por momentos de adversidade. E quem estava presente aqui no domingo, nosso irmão Adilson pregou, e ele falou algo muito interessante, que ficou guardado no meu coração, que na Bíblia nós vemos homens que viveram a glória de Deus, Paulo Henrique, e homens que viveram para a glória de Deus, homens que viveram a glória de Deus e homens que viveram para a glória de Deus. E enquanto eu em casa, eu estou desde segunda-feira preparando o meu sermão, Deus foi me fazendo lembrar de alguns homens que de fato viveram para a glória de Deus, mesmo que o seu momento não fosse bom.
E Deus me fez lembrar de Jó. Eu acredito que você sabe dessa história. Jó, homem íntegro, justo, reto, que se desvia do mal. Mas mesmo assim, Jó, tendo todas essas características que eu acabei de falar para você, é alguém que vai passar por um momento em que, humanamente falando, eu e você não queríamos passar. Jó é alguém que é rico. Jó é alguém que tem tudo. Jó é alguém temente a Deus, fiel a Deus. Mas chega um momento da história dele, pastor Elane, que ele perde tudo. O segundo, o nosso Jesus, o meu Jesus, o teu Jesus. Todos nós sabemos que Jesus veio com um propósito. E se nós estamos aqui, Paulo Henrique, é porque esse propósito foi cumprido. Ele veio a essa terra, pregou, foi ao madeiro, morreu por mim e por você. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: mesmo esses homens, Jó, o nosso Jesus, passando por momentos de dificuldade e adversidade, esses homens viveram ou não viveram para a glória de Deus? Não precisa me responder, responda para si mesmo. Viveram ou não viveram? Porque às vezes a gente acha que viver para a glória de Deus é só nos momentos bons. Mas não é. A Bíblia que eu leio, a Bíblia que você lê, nos prova que viver para a glória de Deus também implica em passar por momentos de adversidade. Jó passou, Jesus passou. Mas o mais interessante é que logo na minha introdução a respeito de Jó e a respeito de Jesus, Deus já ministrou algo no meu coração. O momento que Jó passou, que Jesus passou, não durou para sempre. Eu vou repetir isso aqui. O momento que Jó passou, que foi de perda, o momento que Jesus passou, Igor, que foi de dor, não durou para sempre. E eu sei que é cedo, mas na minha introdução eu já quero liberar algo para a tua vida. Eu não sei qual é o momento que você está vivendo. Se o teu momento é de paz, é de alegria, glorifique e exalte ao nome de Deus. Mas eu sei que tem pessoas, e eu falo isso com toda autoridade, no nome que há de Jesus, porque Deus falava isso ao meu coração. Tem pessoas que vão entrar por aquelas portas, que o seu momento, pastor Paulo, não é bom. O seu momento pode ser de dor, de choro, de tristeza. A porta está fechada, está tudo indo de mal a pior. Mas eu vim com uma palavra dos céus para você que me ouve nessa noite. Esse momento não é o fim. Esse momento vai passar e o nome do Senhor vai ser glorificado. Assim como foi na vida de Jó, assim como foi na vida do nosso Jesus, na sua vida, na minha vida, não vai ser diferente. Esse momento tem hora e tem data para acabar. Tem hora e tem data para acabar. Jó, Jesus, homens de Deus que viveram para a sua glória. William, que é onde está a história de Lázaro. Eu entro agora, João capítulo 11. E qual é o contexto para você entender melhor? O contexto aqui é, se você ler João capítulo 10, versículo 40, diz assim: novamente, Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. Mas por que, William? Jesus, ele se retirou de onde ele estava e foi para além do Jordão. É simples. Se você ler João capítulo 10, versículo de número 30, Jesus vai dizer assim: eu e o Pai somos um. E ao dizer isso, para aqueles que estavam em sua volta, os judeus vão considerar isso como uma blasfêmia, Paulo Henrique. E por considerar o que Jesus disse uma blasfêmia,
os judeus agora pegam pedras para querer apedrejar Jesus. E Jesus, para não ser apedrejado, ele sai e vai para além do Jordão. É nesse contexto de sair de Jerusalém e ir para além do Jordão que entra a história de Lázaro, que entra o capítulo de número 11. A Bíblia diz que Lázaro tem uma irmã chamada Marta e também Maria. E Lázaro agora, ele fica doente. Lázaro é acometido de uma enfermidade. Enfermidade essa que não é qualquer uma enfermidade. A Bíblia diz que essa enfermidade, essa doença de Jó, vai levar ele à morte. E Marta e Maria, sabendo que essa enfermidade, que a cada dia que passa está piorando, elas vão pegar mensageiros e vão mandar uma mensagem até Jesus. É o texto que nós lemos no versículo 4. Ou melhor dizendo, perdão, versículo de número 3. Que mensagem é essa? A mensagem é uma só. Maria e Marta chamam o mensageiro e diz: vá até Jesus com uma mensagem e diga: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Senhor, aquele a quem tu amas está doente. E Jesus aqui, como eu falei, ele está além do Jordão. Mas para você entender melhor, Jesus ele está em uma região chamada Pérea, que fica de 30 a 40 quilômetros de Jerusalém. Então, Jesus está numa distância considerável. E segundo aquela época, era um dia de viagem. Ou seja, demoraria para essa mensagem chegar até Jesus. Até porque naquele tempo não tinha WhatsApp. Então, o meio de comunicação era através de... Como é que eu posso dizer? Era feito através de mensageiros, melhor dizendo. Não era como hoje, WhatsApp, mensagem, tudo rápido. Não, demorava um tempo. Então, essa mensagem para chegar até Jesus demoraria um dia. Só que os mensageiros, eles chegam até Jesus e dão essa mensagem para Jesus: Jesus, Senhor, aquele quem tu amas está enfermo. Só que o interessante é que Jesus, ao receber essa notícia, Jéssica, ele não vai de imediato. Ele fica no mesmo lugar. E a Bíblia diz ainda por cima que ele não vai com os mensageiros, Cristiano, mas fica neste lugar mais 2 dias. Só que o texto não fala, mas acredito eu que os mensageiros voltam para Maria e para Marta. E eu acredito que Maria e Marta, pelo fato de Lázaro ser amigo de Jesus e pelo fato de Jesus amar a Lázaro, acredito eu que essas mulheres estavam esperando o mensageiro e também Jesus. Só que não é isso que acontece. Os mensageiros chegam sem Jesus. Aí a Bíblia me dá essa possibilidade de pensar, não é o texto, é eu que estou dizendo. Paulo Henrique, imagina comigo agora Maria e Marta, sabendo que Lázaro, seu irmão, está acometido de uma enfermidade que está piorando a cada dia, manda uma mensagem até Jesus e agora Jesus não vem. Pelo contrário, Jesus fica. Talvez elas pudessem reclamar: pô, Jesus ama a Lázaro, Jesus é nosso amigo, por que ele não veio? Acredito eu que essa pode ser alguma das negações de Maria e de Marta. Mas o texto fala, como eu falei, Jesus fica. E por que Jesus fica? Porque Jesus tem propósito. E acredito eu que tem 2 motivos para que Jesus não fosse com os mensageiros. Primeiro,
Porque Marta e Maria, Cristiano, o texto é bem claro, que essas mulheres não pedem. Vou repetir. Marta e Maria não pedem para que Jesus fosse até ele. Simplesmente a mensagem é: Senhor, aquele a quem tu amas está enfermo. E segundo, Jesus não queria curar uma doença, e sim ressuscitar Lázaro. Então são esses dois motivos que eu posso dizer nessa noite o porquê Jesus não vai com os mensageiros. Só que ao passar esses 2 dias, a Bíblia diz que Jesus vira para os seus discípulos e diz: vamos à Judéia, vamos voltar. E os discípulos agora olham para Jesus e diz: Senhor, há pouco tempo atrás eles queriam te apedrejar e o Senhor quer voltar para lá? E Jesus insiste: nós vamos, porque Lázaro morreu. E olha que interessante, Jesus sabe que há pouco tempo atrás os judeus queriam apedrejar. Jesus sai, depois de 2 dias que ele recebe a notícia, ele quer voltar, ele quer ir aonde Lázaro está. E por que disso? O Espírito Santo falou ao meu coração, porque quem ama enfrenta a morte, Cristiano. Pelo fato de Jesus amar Lázaro, estava disposto a enfrentar a morte. E eu não sei se você consegue se lembrar de uma história parecida. Eu não sei se você consegue trazer aí à sua memória algo similar a isso. Jesus, que nos amou de tal maneira, enfrentou a morte. E a morte não venceu Jesus, mas Jesus, por amor a nós, venceu a morte. Eu não sei se isso te faz dar glória, aleluia, mas eu confesso para vocês que isso deixou meu coração muito alegre. Só quem ama enfrenta a morte, Paulo Henrique. E Jesus, por amar a Lázaro de tal maneira, ele volta. E a Bíblia diz que quando Jesus está chegando, Marta fica sabendo. E o que Marta faz? Marta deixa os amigos, em casa com Maria e vai ao encontro de Jesus. Quando Marta encontra Jesus, ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Essa é a fala de Marta para Jesus. Senhor, se meu irmão, ou melhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Versículo 22. Mas também sei, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. E Jesus dá logo uma resposta: Marta, o seu irmão há de ressurgir. Marta responde: eu sei, Jesus, que ele vai ressurgir, mas naquele grande dia. E aí entra um texto que todos nós sabemos. Qual é? Jesus olha para Marta e diz: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus dá uma palavra de esperança para Marta, pastor Elaine. Mas ao que parece é que Marta aqui está com a sua fé um pouco em dúvida. Marta fala do passado, fala do futuro, e Jesus fala do presente. Marta, o teu irmão há de ressuscitar. E a história segue. Agora, depois que Jesus tem, ou melhor dizendo, depois que essa conversa entre Marta e Jesus, ela acaba, Jesus fala para Marta: Marta, faz o seguinte, volta lá e chama a sua irmã Maria.
que agora eu quero falar com ela. Marta vai e em particular chama sua irmã Maria e diz: Maria, o mestre te chama. Maria prontamente, ao ouvir aquilo que Jesus pediu para que Marta dissesse, ela ouve o que Marta falou, se levanta e vai até Jesus. E Maria agora, ao ver Jesus, a mesma coisa que Marta fala, Paulo Henrique, Maria também vai falar. Só que antes de falar o que Marta também falou, Maria tem uma atitude que Marta não teve. E qual é? Maria se prostrou. Vou repetir. Maria, ao ver Jesus, se prostrou. É só você ler o versículo de número 21 e o versículo 32. Maria e Marta falam a mesma coisa. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Marta chega diante de Jesus e sai falando. Maria não. Maria, ao ver Jesus, se prostra e depois fala: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que ambas essas mulheres queriam ter com Jesus sim ou não? Queriam que Jesus viesse sim ou não? Marta, quando vai ter com Jesus, fala e Jesus não vai com ela. Mas Maria, quando vai ter com Jesus, Jesus pergunta: aonde puseram o corpo de Lázaro? Ou seja, quem se prostra antes de pedir, leva Jesus. Então, a gente tem que parar com essa ideia de que primeiro eu vou pedir e depois eu me prostro. Não é assim que funciona. Primeiro eu me prostro, depois eu peço. E eu me lembrei de um livro que o nosso pastor, ele falou para a gente ler. O livro se chama Tendo uma Vida Poderosa de Oração. E lá ele dá 5 pilares. Primeiro, adoração. Segundo, agradecimento. Terceiro, arrependimento. 4, intercessão. 5, petição. Repito: adoração, agradecimento. Perdão, fugiu a memória. Me ajuda aí. Adoração, agradecimento, arrependimento, intercessão e petição. É assim que funciona, meus irmãos. Não é primeiro eu peço, depois eu me prostro. É primeiro eu me prostro e depois eu peço. E essa atitude de Maria perante a Jesus comove ele. Jesus fala: aonde puseram o corpo? E não só isso, Jesus também se comove com o choro. E a Bíblia diz que Jesus também chora. E aqueles que estão em volta vendo essa cena dizem: olha como ele amava Lázaro. E Jesus agora, ao se comover com o choro de Maria, vai até o túmulo de Lázaro. Vão até o sepulcro. E a Bíblia diz que tinha uma pedra. E eu sei que você sabe dessa história. Eu acredito que você já leu essa parte. E o interessante é que Jesus fala para tirar a pedra. E aqui é bem simples de eu e você entendermos. Essa parte é nossa. Só que quando Jesus pede para tirar a pedra, Marta entra na cena de novo. Ela diz: Senhor, já cheira mal. Talvez a ideia de Marta era que Jesus pedisse para tirar a pedra para que Jesus entrasse lá dentro. Mas não é isso que acontece. Jesus só pede para tirar a pedra, Marta entra, fala que já cheira mal e já está sepultada há 4 dias. E essa fala de Marta não é à toa, acredito eu. Porque se você estudar um pouco e ir mais a fundo, você tem uma informação muito valiosa. E que informação é essa? Existia uma crença naquela época em que uma pessoa que morresse, em 3 dias ela poderia ressuscitar.
caso se houvesse alguma intervenção de algum médico ou algo do tipo. Ou seja, o espírito pairava sobre o corpo do morto durante 3 dias. E depois desses 3 dias, caso nada acontecesse, não tinha como mais o espírito entrar no corpo. Ele ia embora, trocando-se em mil. E talvez é por isso que Marta fala: Senhor, Lázaro já está sepultado há 4 dias. Mas Jesus estava também querendo quebrar essa crença que existia naquela época. E Jesus agora, diante do sepulcro, diante do túmulo de Lázaro, ele não vai fazer aquilo que Marta e Maria queria. O texto é bem claro, que antes de Jesus chamar Lázaro, Jesus vai ter uma atitude que eu acho muito incrível. E qual é? Jesus vai fazer uma oração, pastor Elane. A Bíblia diz, o texto diz que Jesus, ele olha para o céu e faz uma oração. E que oração é essa? Pai, graças te dou, porque sempre me ouviste. Só que o que eu acho lindo, como eu falei, é que antes de Jesus ressuscitar a Lázaro Cristiano, ele vai olhar para o céu. E aqui tem uma palavra para nós. Deus liberou uma palavra no meu coração. E qual é a palavra, William? É simples e objetiva. O que você precisa, o que eu preciso, não vem da terra, vem do céu. Eu vou repetir isso aqui de novo. O que eu preciso, o que você precisa, não vem da terra, Jorginho, ela vem do céu. Vou melhorar para você. A resposta que você precisa não vem da terra, vem do céu. O milagre que você precisa, Paulo Henrique, não vem da terra, vem do céu. O milagre que você precisa não vem da terra, vem do céu. A porta que precisa se abrir não é a terra que vai abrir, é o céu que vai se abrir. A resposta que você precisa não vem da terra, ela vem do céu, do céu, do céu, do céu. Ela vem do céu, Alexandre. Vem do céu. O que eu e você precisa, pastor Ricardo, não vai vir dessa terra, vai vir do céu. É do céu, meus irmãos. É do céu. É do céu. É do céu. É do céu. É do céu, meus irmãos. É do céu no nome de Jesus. Então para de achar que as coisas vão vir dessa terra. Tira isso da sua cabeça. Tira isso no nome de Jesus. O que você precisa vem do céu. Vem do céu, Lies. Vem do céu, Lies. E depois que Jesus ora, é que vai acontecer o milagre da ressurreição. E pode ficar de pé que eu já estou indo para o final. Jesus agora, depois de orar, ele está diante do túmulo de Lázaro. E o que Jesus faz? Diz assim o texto: e Jesus clamou em alta voz. Cristiano, depois de orar, o texto me afirma que Jesus clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Lázaro, venha para fora. E aí entra o versículo de 44. Aquele que tinha morto saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Jesus, depois de orar, diante do túmulo, diante do sepulcro de Lázaro, clama em alta voz: Lázaro, venha para fora. E aqui eu libero a última palavra e encerro. Imagino eu agora, pastor Paulo. Isso aqui eu fiquei rindo. Por que eu fiquei rindo? A morte só prevaleceu enquanto a palavra não foi liberada. Eu vou repetir.
A morte só prevaleceu enquanto a palavra ainda não tinha sido liberada. Depois que a palavra foi liberada, a morte teve que bater em retirada. Isso é interessante para nós. Isso é interessante para mim. Isso é interessante para você. Por quê? O que está faltando para nós é liberar a palavra. É liberar a palavra. É liberar a palavra. Enquanto você não liberar a palavra, a morte não vai bater em retirada. Enquanto você não liberar a palavra, a morte não vai bater em retirada. Depois que a palavra foi liberada, a morte teve que bater em retirada. E talvez para você que me ouve, a morte pode representar outra coisa para você. Mas eu vim te dar uma notícia boa. A partir do momento em que você liberar a palavra, a partir do momento que você começar a liberar a palavra, a morte, Paulo Henrique, vai ter que bater em retirada. A morte vai ter que bater em retirada. As coisas não aconteceram porque você ainda não liberou a palavra. Então libere a palavra para a morte bater em retirada. Libere a palavra para a morte bater em retirada. Libere a palavra para a morte bater em retirada. Se você sabe, cante esse louvor. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Cante bem forte, vai. Não há demônios que fiquem de pé ao som da tua voz. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama a cura. Basta uma palavra. Meus irmãos, o desejo do meu coração é que você saia daqui entendendo, assim como nesses dias que antecederam esses dias, que eu pude ter o privilégio de entender que viver para a glória de Deus implica em passar por momentos de adversidade, implica em passar por momentos que, humanamente falando, eu não quero, e eu sei que você também não quer. Mas saia daqui, irmão, entendendo isso, que um momento bom também é, Jorge, de viver para a glória de Deus. E um momento ruim também é uma forma de viver para a glória do nome do Senhor. A palavra do Senhor bem forte, meus irmãos, por essa palavra. Cante para a sua luz e não há muralhas e não há demônios que fiquem de pé ao som. Basta uma palavra, basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra, os mortos voltam a viver. Basta uma palavra.
nessa noite, aleluia. Basta uma palavra e tudo muda. Basta uma palavra e os mortos voltam a viver. Basta uma palavra e Deus derrama cura. Basta uma palavra. Pai querido, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por essa noite. Te agradecemos pelos louvores que foram cantados aqui. Te agradecemos pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela tua presença aqui. Mesmo nós sendo imperfeitos, Senhor, o Senhor perfeito vem ao nosso encontro, derrama uma porção da tua unção, da tua graça sobre nós. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te honramos e te agradecemos em nome de Jesus. Leva-nos para os nossos lares em paz nessa noite. Nos dá uma noite de sono tranquila e reparadora diante de ti. Fala conosco, se assim for a tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Nós te agradecemos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E todos digam bem forte: aleluia! Está terminado em nome de Jesus. Basta uma